Boa tarde, minhas irmãs. Bem-vindas a mais uma reunião da organização MCM, Mulher Cristã em Missão, da Primeira Igreja Batista de Coari, que há 88 anos vem fazendo missões. Boa tarde, irmão. Graças e paz a todos, todas vocês. Estou com bastante saudade, Tá afastada esses tempos, Nós estamos aqui, mas graças a Deus, nosso Deus, Ele providencia tudo, Estamos reunidos de outra forma diferente, mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos reunidos. Essa tarde eu venho aqui fazer uma oração de gratidão, para a nossa reunião desse sábado, essa reunião da MCM. Então, vamos orar nesse momento, Oremos. Santo Deus, Santo Pai, grandioso és Tu, maravilhoso és Tu. Quão grande maravilha o Senhor faz para nós estarmos aqui, ó Pai, reunidos. Te agradeço de coração, Pai, pela oportunidade que o Senhor está nos dando. Te agradeço também, ó Pai, pela vida de cada uma irmã da nossa igreja, da MCM, as que estão assistindo nesse momento e as que não estão. Que o Senhor venha abençoar o decorrer desse encontro maravilhoso. O Senhor venha abençoar a cada irmã, como eu já disse antes. O Senhor venha abençoar, meu Deus, a lição que vai ser dada, a mensagem que vai ser dada, os cânticos, que seja tudo para a sua honra e sua glória. Que o Senhor possa aceitar com um cheiro suave, meu Deus. Com cheiro, porque nós estamos aqui, meu Deus, para te adorar, para te louvar, para te agradecer e também para aprender mais de ti. Que o Senhor venha tocar nossos corações com a mensagem que vai ser dada nessa tarde. Ó Pai, abençoa, tomai conta de nossas vidas, tranquilizai nossas mentes, abençoar nossas famílias, nossos filhos, nossos esposos, meu Deus, que o Senhor possa dar saúde, que o Senhor possa nos proteger dessa doença que ainda está rodeando, em todo canto, mas o Senhor é maravilhoso, que o Senhor possa nos dar vitória, meu Deus, que só o Senhor é grandioso, maravilhoso e pode dar essa ajuda, pode acalmar a tempestade. Então te rogo a Ti, ó Pai, que o Senhor faça com que essa doença suma, que acabe, que a gente possa depois estar reunidas novamente, meu Deus, juntas na sala da MCM, meu Deus. Esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Para um tempo como este, fui forjada para estar aqui. Para um tempo como esse, me levanto e digo sim. Sou estrela que brilha na escuridão. Dócil e submissa, sou sábia, sou mãe da nação. Poderosa em Deus com jejum e oração. Coroada escolhida, o Rei me deu seu coração. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth e Noemi, sou Raabe, sou Jael, o inimigo destruí. Eu sou Ana Sunamita, meu milagre
força, sou sábia, sou mãe da nação. Poderosa em Deus com jejum e oração. Coroada, escolhida, o Rei me deu seu coração. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth e Noemi, sou Raabe, sou Jael. O inimigo destruí, eu sou a nação da vida, meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Esther, sou Ruth e Noemi, declare. Raabe, sou Jael. Eu sou a nação da vida, meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou mulher de Deus, eu sou. Sou mulher de Deus, eu sou de Deus, eu sou. Sou mulher de Deus, declare isso, creia. Eu sou mulher de Deus para um tempo como esse. Eis-nos aqui, Senhor. Eu sou. Oi, irmãs, boa tarde com vocês. Como vocês estão nessa quarentena? Nesse tempo, na verdade, de distanciamento social, né? É um tempo que a gente nunca imaginava passar. Quem diria, né? Que nós estaríamos aqui hoje, assim, tendo que nos isolar uns dos outros, que nos distanciar uns dos outros. Mas não tem nada que aconteça na vida que a gente não aprenda muitas lições, não é? Com exceção das pessoas que estão tendo que trabalhar nos serviços essenciais e os profissionais de saúde aqui do nosso grupo, a maioria de nós está tendo a oportunidade de parar tudo, né? Parar toda a vida lá fora e nos reconectarmos com a nossa casa, nos reconectarmos com a nossa família, nos reconectarmos com o nosso Deus, né? Esse tempo, acho que já faz mais de 60 dias, né, que as aulas pararam, as crianças em casa, né? É um tempo que a gente nem sabia muito o que fazer, né? E o nosso estudo de hoje tem tudo a ver com isso, né? A gente nem sabia muito o que fazer nesse tempo, porque muitas de nós, eu tô falando muito por mim, mas eu sei que a vida de muitas de vocês é parecida um pouquinho com a minha também. A gente já estava tão acostumado, né, a viver uma correria fora de casa, e a gente ficou até meio perdido sobre tudo isso. Ficou até muito perdido no início, eu pelo menos fiquei, né? Como estabelecer uma rotina, né? Crianças em casa, comida para fazer, casa para limpar, né? E algumas de vocês, até com as crianças em casa, ainda tiveram que continuar trabalhando, outras que tiveram que se adaptar ao trabalho remoto na internet, né? E foi um pouco difícil a adaptação, né, da gente na época de quarentena. Mas isso vem nos mostrar muita coisa, irmãs. Isso vem nos mostrar como a gente está desconectado, né, do nosso lar. E a gente não pode esquecer uma coisa: o lar é para ser, por natureza, o nosso lugar de abrigo, o nosso lugar de refúgio, o nosso lugar de descanso, o nosso lugar de paz, né? O nosso lugar de segurança. O lar é onde, já se dizia, né, que o lar é onde o coração está. E mais ainda, Dev Tyros, no livro dela da Experiência da Mesa, que muitas irmãs estão lendo, ela diz o lar, ela acrescenta, ela diz assim: o lar é onde o coração é formado. E realmente, irmãs, talvez muitas de nós, não todas, mas muitas de nós, principalmente nessa idade economicamente ativa,
está realmente passando bastante tempo fora desse lugar, que era para ser o melhor lugar, né, do mundo para a gente. E a gente às vezes chega tão cansada. O trabalho de casa também cansa, né? E aí, como a gente vai conversar hoje no nosso texto, quando as mulheres que trabalham fora, elas ainda acumulam, então, uma dupla e às vezes tripla jornada de trabalho, quando além disso ela ainda precisa estudar, por exemplo, né? E hoje o nosso estudo veio muito ao encontro dessa situação, né, que a gente está vivendo, que ele é sobre o resgate do papel feminino da família. Eu sei que na câmerazinha deve estar aparecendo ao contrário, né, que eu estou filmando de sentido contrário. Então, a revista da MCM desse mês é o resgate do papel feminino na família, né? E é um assunto complexo, um assunto comprido, mas que a gente vai tentar conversar alguma coisa hoje, tá bom? Então, irmãzinha, se prepare, pegue a sua Bíblia. Eu já tô com a minha Bíblia aqui, que coincidentemente é da cor da nossa blusinha da MCM. Você tá com a sua blusa da MCM? Tá entrando no clima? A nossa reunião, ela não é presencial, mas ela é real, né? O Senhor está conosco, né? Porque nós estamos reunidos em nome dele, né? Então, ela é real. Entra no clima, coloca sua blusa, né? Eu já tô aqui com a minha Bíblia, já tô aqui com a minha agenda, que também com as minhas coisas as minhas reflexões sobre o que a gente vai conversar hoje. E eu estou aqui com a minha revista, tá? Eu também tô aqui com um livro que eu queria indicar para vocês, porque o assunto que a gente vai ver hoje, ele é complexo. Qual é o papel da mulher numa casa? Qual é o papel da mulher na família? Qual é o papel da mulher diante do marido? Qual é o papel da mulher diante dos filhos? Qual é o papel da mulher diante da administração do lar? Qual é o papel da mulher se ela não for casada? Se ela já for viúva, ou se ela for solteira, ou se ela for divorciada, ou se ela ainda morar na casa dos seus pais, ou se ela morar na casa dos seus irmãos, né? É tão confuso. Será que isso é atemporal? Será que isso é cultural? Né? Será que isso muda? Isso pode mudar através dos tempos? Bem, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas para quem quiser ter um estudo bem mais profundo, quem gostar do tema, tá? Eu indico esse livro aqui, que é chamado Mulher Cristã e Bem-Sucedida. Ele foi escrito por duas mulheres, a Carolyn McCulley e a Nora Shank. Espero que esteja certa a minha pronúncia. Uma delas é solteira e ela fala sobre a perspectiva do papel, se a mulher da mulher no mundo, se ela é solteira. E a outra, ela é casada, tem filhos e ela é uma profissional. E ela fala o papel cristão e como a mulher pode ser cristã, bem-sucedida, serva do Senhor na sua vida de casada, né? E para quem gosta de uma leitura mais profunda, eu recomendo esse livro. Você pode entrar na livraria Família Cristã, no site, encomendar. Pode até combinar com algumas amiguinhas para pagar um frete só aqui para Quari, né? E boa leitura, tá bom, irmã? Então, irmãs, quando a gente fala desse tema, toda vez que você quer falar desse tema, sempre a gente tem que puxar para o lado histórico, né? Seja o lado histórico bíblico, e além do lado histórico bíblico, dos relatos bíblicos sobre o papel da mulher, os papéis das mulheres exercidos em várias situações bíblicas e o sentido principal, que é retomado da criação, e também as análises históricas, né, culturais. E assim, é muita história. A história da humanidade está relacionada com a questão cultural, homens, mulheres, questão de gênero, dominação, machismo, nascimento do feminismo. É a história da humanidade, porque em todo tempo existiu homem e mulher, né? E nas mais variadas culturas, nas mais variados povos e nos tempos históricos, né? Então, sempre que a gente vai fazer uma análise, um estudo assim sobre o papel da mulher, a gente tem que levar em conta o que a Bíblia fala e o que aconteceu na história, né? A gente vai falar sobre a Bíblia, porque a gente entende que a Bíblia ela é supracultural, né? Ela é supracultural e ela é atemporal. Isso significa que a gente leva em consideração que a Bíblia é que deve moldar a cultura, né? Quando a gente
se posiciona ao lado do cristianismo, a gente entende que a Bíblia molda a cultura da Bíblia, né? E mais importante do que a cultura, mais importante do que as leis de um tempo, de um povo, é o que a Bíblia nos fala, né? Então, quando a gente vai falar sobre o papel da mulher desde a primeira família, quem foi a primeira família, né? Deus fez uma família com um único modelo, né? Deus fez uma família que tinha um homem e uma mulher, né? Ele não fez 2 homens, ele não fez 2 mulheres, ele não fez um homem e 5 mulheres, ele não fez cinco mulheres e um homem, né? O contrário. Ele fez um homem e uma mulher, né? E os abençoou para que eles pudessem multiplicar e encher a terra. A gente sabe também que o propósito, né, da mulher ter sido criada foi para que não houvesse solidão no mundo, né? Para que as pessoas andassem, para que Adão andasse junto, né? E que a solidão não era boa. A solidão não é uma coisa boa, né? Então, a gente não deve viver só, né? Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente viva em família, por mais difícil que ela seja. Quando Jesus chega nela, ela pode ser transformada e você pode ser um agente de transformação na sua família, né? Porque o homem foi feito para viver junto de outra pessoa, né? Far-lhe uma auxiliadora que ele seja à altura, que ele seja igual, que ele seja fiel, que ele seja idônea. Quando a gente vai falar sobre o papel da mulher desde a primeira família, quem foi a primeira família, né? Deus fez uma família com um único modelo, né? Deus fez uma família que tinha um homem e uma mulher, né? Ele não fez 2 homens, ele não fez 2 mulheres, ele não fez um homem e 5 mulheres, ele não fez cinco mulheres e um homem, né? O contrário. Ele fez um homem e uma mulher, né? E os abençoou para que eles pudessem multiplicar e encher a terra. A gente sabe também que o propósito, né, da mulher ter sido criada foi para que não houvesse solidão no mundo, né? Para que as pessoas andassem, para que Adão andasse junto, né? E que a solidão não era boa. A solidão não é uma coisa boa, né? Então, a gente não deve viver só, né? Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente viva em família, por mais difícil que ela seja. Quando Jesus chega nela, ela pode ser transformada e você pode ser um agente de transformação na sua família, né? Porque o homem foi feito para viver junto de outra pessoa, né? Far-lhe uma auxiliadora que ele seja à altura, que ele seja igual, que ele seja fiel, que ele seja idônea, né? Far-lhe alguém para estar ao seu lado. Então, nós fomos criados para acabar com a solidão uns dos outros, nós fomos criadas para estar junto com os outros. A gente sabe também que quando houve o pecado e a queda do homem, a queda da humanidade representada em Adão, né? As consequências foram diferentes entre os gêneros. O propósito da criação de Adão foi lavrar a terra e cuidar daquilo que Deus tinha criado. O propósito da criação de Eva foi viver junto com Adão para que não houvesse solidão, né? E juntos multiplicarem e encherem a terra. Só que depois do pecado, veio consequências diferentes para o homem, veio consequências e para a mulher, né? Para o homem, ele iria ter agora muito, muito mais trabalho para cuidar da terra e gerar frutos do seu trabalho para ele sobreviver. Além das consequências espirituais que a gente já conhece, né? O conhecimento do bem e do mal, a morte espiritual. Mas eu estou falando assim no contexto daquela organização familiar, daquela primeira organização familiar. E para a mulher veio as consequências de ter uma maternidade difícil, né? Não de ter uma maternidade que não ia ser tranquila, e não é, né? O processo de gestação, o processo do parto, o puerpério, tudo isso é um pouco complicado. E houve consequências diferentes, né? Para um e para outro. E uma das consequências também que aconteceu do pecado foi a dominação masculina sobre a esposa, do esposo sobre a esposa, que ela teria que agora os seus consequências diferentes, né, para um e para outro. E uma das consequências também que aconteceu
do pecado foi a dominação masculina sobre a esposa, do esposo sobre a esposa, que ela teria que, agora o seu desejo seria para ele, e a ele cumpriria ter um papel de dominação. Isso foi consequência do pecado, né? Isso não era a vontade de Deus. Partilhei uma auxiliadora que lhe seja a altura, que lhe complete, os dois se completarão, né? E quando vem o pecado, aqueles que eram para juntos dominarem a terra, agora começam a ter, né, eles mesmos que disputar entre si poder, né, autoridade. E se a gente não olha para tudo isso que aconteceu com os olhos da graça que veio em Cristo Jesus, todas as culturas continuam reproduzindo, né, esse mesmo padrão. E em Cristo nós somos libertos do jugo do pecado, de muitas das consequências do pecado, e nós podemos viver uma vida totalmente diferente sem isso, né? Mas houve essa consequência, né? E a gente entende muitas vezes a vida como está hoje por causa dessas consequências do pecado. Mas quando a gente está em Cristo Jesus, né, nós somos totalmente transformados. E podemos viver novidade de vida até nesse contexto familiar. Amém, em nome de Jesus. E além dessa disputa pelo poder, né, que agora se estabelece, também as acusações, né, que foram trocadas lá no Éden entre o homem e a mulher. A mulher que tu me deste, a cobra, a serpente, né? Todo mundo se eximindo das suas responsabilidades. E na vida é muito comum, a gente tem as nossas DRs, né, nossas discussões da relação em casa, e coisas que a gente desenterra lá do passado, não sei quantos anos atrás, mas ainda dói, a gente ainda quer passar na cara do outro, quem nunca, né? E quem era para somar e viver junto vira um verdadeiro campo de guerra, né? É claro que a gente precisa colocar para fora as coisas do passado e conversar, né? Mas é conversa, arrependimento, confissão, restauração, né? É um caminho completo, não é a conversa pela conversa e a briga pela briga. É a conversa que visa a reconstrução, a reconciliação. E por causa dessa dominação, o mundo tem vivido, a mulher tem vivido dentro de um sistema machista, como a nossa revista fala, de um machismo sufocante, né? Dons das mulheres são sufocados, capacidades, talentos, né? São sufocados, né? Porque a mulher não pode brilhar, a mulher não pode... porque existe a disputa, né? Pelo poder, pelo brilho. E quando a gente deixa de ser companheiro e grande, como eu falei, eu sugiro esse livro, porque ela explora várias culturas, vários tempos históricos, né? Em que a mulher ficava mais dentro de casa, a maior parte das culturas, a maior parte do tempo. O homem era o caçador, o predador, né? Aquele que vai à guerra. Deus nos fez biologicamente diferentes, né? O corpo físico, a testosterona, a violência, a necessidade do homem ser assim, né? E a sensibilidade, o papel, né? Que a gente diz que é o papel do Espírito Santo, que é o pai, né, que é a figura de Deus, e a mulher e a mãe, que é o papel do Espírito Santo, que é aquele que conforta, que é aquele que ensina, que é aquele que intercede, né, junto ao Pai. Mas a maioria dos tempos e das épocas, né, houve essa questão de gênero, né, é um campo de batalha, né, a batalha dos sexos. Qualquer modelo, minha irmã, qualquer sistema onde Jesus não tiver, vai ser complicado. Qualquer modelo que Jesus não tiver fazendo com que a gente seja sujeito uns aos outros, submisso uns aos outros em amor, vai dar errado, vai dar confusão, vai dar mágoa, vai dar abuso, né? E não é essa a nossa vontade. O que a gente quer? Que tipo de casamento, de relacionamento a gente quer estabelecer em Cristo Jesus, né? Dentro das nossas famílias. Qual é o meu papel em Cristo Jesus, né? Dentro da minha família. Por causa disso, com o movimento feminista, veio para o outro extremo, né? O movimento feminista, ele é muito complexo e ele é muito segmentado, né? Ele é muito cheio de vertentes, inclusive de pessoas radicais que querem a abolição dos gêneros, né? Da ideia de gênero.
de segmentos que que pregam a total desnecessidade do homem, né? De segmentos que se caricaturaram, que se tornaram parecidos com o homem para assumir os postos dos homens, né? E não é porque... É como a gente, né? A gente é cristão e a gente tem a mesma Bíblia, né? A gente ama o mesmo Deus, mas a gente pensa diferente em várias coisas. Aí existe a Igreja Batista, a Igreja Assembleia, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Universal, né? E existem facções do cristianismo que são tão diferentes da gente, por exemplo, que a gente nem gosta de se assemelhar. Mas não é porque existem, né, por exemplo, grupos que exploram dinheiro, por exemplo, nas igrejas, que aqueles que não exploram vão ser mal falados como cristãos, né? Então, o feminismo, hoje a gente colhe muitos frutos bons dele, né? Como a nossa revista fala, as conquistas do feminismo, elas não foram inválidas. Elas trouxeram autonomia financeira para as mulheres, então, poder de decisão, liberdade financeira, né? E a saída da mulher para trabalhar fora, no entanto, ao mesmo tempo que trouxe essas coisas que são tão legais, né, tão positivas na maior parte das vezes, trouxe a dupla jornada de trabalho, às vezes tripla, né, quando a mulher precisa estudar, acúmulo de trabalhos domésticos, que isso causa estresse. E aqui, minha irmã, a gente mora em Coari, em 3 minutos a gente está no nosso trabalho, né? Manaus, nas cidades grandes, outras, né, que a mulher tem que atravessar a cidade para ir trabalhar, né, pegar um trânsito, andar de ônibus, isso é muito estressante. E chegar em casa tem que fazer tarefa das crianças, muitas vezes tem que limpar a casa. Então, a participação, esse novo arranjo daquela que tem que sair, ganhar o pão, ajudar, né, no sustento da casa. E também desenvolver várias habilidades e prestar grandes serviços à sociedade, né, que a mulher pode fazer e deve, né. Se esse novo arranjo não for feito, isso vai causar muito cansaço, né? E aí tem várias situações, por exemplo, se ela for uma mulher casada, tem que estar, né, construindo isso com o seu marido, né? Para os dois ajudarem, para os dois fazerem, para os dois se responsabilizarem, para as crianças ajudarem, e vai crescendo, vira adolescente, para os adolescentes ajudarem, né? E nem sempre ela pode ter secretária, mas se ela tiver secretária, saber dar ordens para sua secretária, saber administrar, saber dar conta do bom andamento do lar, né? E se ela não for, e se ela for pai e mãe, né? Se ela for mãe, né? Se ela for divorciada, se ela for viúva, se ela teve um filho, né, fora de um relacionamento estável, da mesma forma, né? Então, todos esses desafios novos que a gente tem com a saída da mulher para trabalhar fora, porque a mulher pode trabalhar dentro também, né? Ela pode ser uma profissional, né, que está fazendo um monte de coisa, e assim, quem diz que a mulher não pode trabalhar, né? A mulher, exemplo disso na Bíblia, que a gente sempre usa, que é uma mulher que não existe, que foi uma mulher idealizada, que foi uma mulher que era para o filho, né, Salomão, ele ter como referência, que é essa história, esse papel, essa mulher virtuosa, cheia de qualidades. Menina, a mulher acordava cedo, a mulher dava ordens às suas servas, ela saía para comprar, saía para negociar, preparava a roupinha para aquecer a família, e a lâmpada dela não se apagava à noite, né? Ela, mesmo morta de cansada, ela estava com seu marido. Então, assim, essa mulher virtuosa, ela era cheia de empreendedorismo, né? E se você está cheio de talentos, pede ao Senhor, Senhor, o que eu posso fazer para ganhar um dinheirinho, né? E não deixar o meu papel. Senhor, eu posso fazer faculdade? Que faculdade eu poderia fazer, né? O que eu posso fazer, né? Então, o equilíbrio, irmãs, a gente está sendo chamado nesse tempo de quarentena ao equilíbrio, à reconexão, ao alinhamento de Deus com o propósito pelo qual Ele nos criou, né? De ser companheira do marido, de ser administradora do lar, né? De ser aquele papel, né, do grude da família,
né? Do cimentinho naquela construção, daqueles tijolos que são os membros da família, né? E a sua família pode ser grande, pode ser pequena, né? Mas você tá ali fazendo esse papel, né? De manter a paz, de ser guardiã da sua casa, guardiã em oração, né? Por todos que moram nela, na ida, na volta, guardiã, né? Da mente dos seus filhos. Sabe, irmãs, é um tempo de alinhamento com o Senhor, né? Um tempo de cumprir, de entender por que Ele nos colocou em casa. Tem uma frase que diz assim, que o Pai Celestial colocou todos os filhos no cantinho do pensamento, colocou todo mundo para pensar, né? E que esse tempo, esse cantinho do pensamento, a gente reveja, né? Esses nossos papéis. E assim, algumas das coisas que ficam muito claras no relato de Gênesis, que a gente pode retomar para a gente meditar, pensar e dizer, Senhor, eu quero isso para mim, né? Eu fiz esse exercício esses dias com os 10 mandamentos. Eu fui de um por um, né? Não terás outros deuses diante de mim. E aí eu orava, pedindo ao Senhor para Ele sondar o meu coração, pedindo para o Senhor, para Ele ver se eu tinha ídolos. Fui em cada um, honra teu pai e tua mãe. Aí eu orei pelos meus pais, pelas minhas mães. Então, esses propósitos relatados em Gênesis, que estão na nossa revistinha, desafio você, irmã, a ler e a olhar dentro do nosso mundo, da nossa cultura, da nossa quarentena, do lar que você está, né? Como você pode estar, né, honrando e servindo a Deus dentro do seu propósito? A nossa revistinha diz o seguinte: um dos papéis da mulher, a mulher foi criada para auxiliar, aquela que está junto, aquela que chegou, ó, para colocar para frente. Um trabalho que é feito por um, aí ela vem e quando se junta, potencializa aquilo, né? Auxiliadora idônea, fiel, à altura, capacitada, né? Na nossa revistinha também diz o seguinte: a mulher foi criada para apoiar, para ser suporte, né? Sim, ela precisa de um curso, uma nova empresa, né? Orar por isso, para os projetos da família, ser o apoio da sua família, né? Terceiro, e é incrível essa outra característica, a mulher foi criada para dar honra. Imagina aí o seu marido e alguém chega para ele e diz: você é casado com fulana de tal? Menino, que honra! Que privilégio para você! Já imaginou alguém dizendo isso? Imaginou alguém na escola da sua filha, do seu filho e diz: você é filha de fulana de tal? Gente, que honra, né? Nós somos criadas para dar honra, né? Para que as pessoas, a gente sendo tão cheio de dons e talentos e de serviço e de amor, né? Que isso seja visível, né? E que a gente seja um fator de honra para a nossa família. Eu acho lindo isso, eu achei lindo essa ideia, né? Que está lá em 1 Pedro, né? 1 Pedro, acho que 3. 4, a mulher foi criada para administrar o lar. Alguém, né, tem que dar conta das coisas que estão acontecendo. Alguém tem que estar administrando e eu, minha irmã, eu tenho muita dificuldade nisso. Eu vivo dizendo que eu não dou conta de nada da minha casa. E nessa quarentena foi uma das primeiras coisas que o Senhor fala comigo: a casa de quem? Né? Casa de quem? Você tem que... E quando a gente entende que isso é uma bênção, nossa, não tem nada de pesaroso, né? As coisas são muito mais leves, né? E a gente dá muito mais prazer. Poxa, o Senhor te colocou numa casa para morar. Você tem jardim? O Senhor te deu um jardim? Cuida do teu jardim. O Senhor te deu esse salário que só pode ter esse tanto de rancho por mês. Aquele rancho por mês vai ter que ser muito bem feito, muito bem usado, muito bem administrado, né? Da melhor forma possível, da maneira mais gostosa possível, sabe? O Senhor te deu uma moto, cuida da tua moto, lava a tua moto, né? Meu carro tá podre de sujo esses dias. A primeira coisa que eu vou fazer quando acabar a quarentena é mandar lavar, porque... Ei, o Senhor me deu, eu sou administradora das coisas que Ele me deu, né? E quem é fiel no pouco é fiel no muito, né? A mulher foi criada para amar, né?
a gente biologicamente, a gente tem hormônios, né? Hormônios que nos fazem ser muito mais sensíveis, muito mais chorosas, muito mais dengosas, né? Imagina se não houvesse isso no mundo, né? Imagina se não houvesse essa sensibilidade feminina, esse amor, né, dentro de nós. Cuidar da nossa família com amor, aprender a praticar o perdão, né? Aprender a usar palavras edificantes e construtivas, né? Não fale com os outros do jeito que você não gostaria que falassem com você. E aí a gente estabelece palavras de amor, sublime papel, né? E outra coisa que a nossa revista fala, a mulher foi criada para intercessão, né? Lembra da história do guardião da sua família? Interceder, né? Clamar ao Senhor, tudo colocar em oração, as decisões, as conquistas, as dificuldades, a vontade da mudança. Senhor, eu queria mudar, não estou gostando desse rumo que a minha família está tomando, não estou gostando desse rumo da empresa da nossa família, não estou gostando. Clamar, né? Tem um versículo, acho que é Salmo 24, que diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor, ela só pode ser alcançada com uma vida de oração, né? Uma vida de intercessão, de defesa do nosso lar, né? De combate, de levantar as antenas, né? Quantas brechas, irmãs, a gente deixa? Quantas brechas a gente deixa? Todas nós, né? Com a nossa murmuração, com as nossas atitudes impensadas, as nossas palavras impensadas. Que o Espírito Santo nos dê essa sabedoria para interceder. E vontade, coragem, como diz a minha amiga Ana Paula Valadão, pula dessa cama, salta dessa cama, se ajoelha e ore, né? Pula da cama, orar pela madrugada, orar quando todo mundo foi dormir, levantar um pouco mais cedo, dependendo de como é o seu ritmo biológico, mas colocar a sua família dessa forma, até conceitos que são assim para o mundo absurdos, né? Como a submissão que a Bíblia fala, né? A mulher deve estar sob uma missão. Se ela é casada, ela está sob uma missão. Existe alguém que vai ser aquele guarda-chuva, né? Que vai proteger da chuva, que vai proteger da tempestade, né? Então, esse sentido de estar sob uma missão de alguém, né? Alguém que ama você, um esposo que ama a esposa, assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Não é nada difícil, né? Mas eu sei que o pecado é que corrompe todas essas relações, né? E a relação de liderança, né? Do papai, do esposo, né? E a relação de liderados da sua família, né? Quando todo mundo está sob a liderança de Deus, quando todo mundo está submisso a Jesus, né? É muito diferente, é muito bom. Para-se a confusão e começa-se, né? O companheirismo, né? Se um cair, o outro levanta, né? Se um desempregar, o outro segura as pontas e incentiva, né? E aí a gente constrói um padrão de família completamente diferente, um padrão de família no Senhor, né? E para terminar, eu vou ler só um trechinho que diz, o finalzinho da nossa lição, que diz assim: Deus fez pessoas inteiras que se uniram para um mútuo enriquecimento e não se anularam. Aliás, quanto mais unidos, homem e mulher, mais poderão desenvolver suas habilidades e suas potencialidades. E aí está o mistério: tornar-se uma só carne sem perder a identidade. Que lindo, né? E agora eles formam uma equipe, que são parte de um mesmo time, que vestem a mesma camisa e não são rivais nem adversários. E que essa seja a nossa família. E você pode até dizer, de jeito nenhum, não consigo nem imaginar como isso pode acontecer. Na minha casa é só confusão, né? Os meninos brincam dizendo que uns sairão grávidos e outros sairão divorciados dessa quarentena, né? Porque ou a família se une mais e mais, ou então vai essa obrigação de estar todo mundo junto vai destruir o lar, né? Mas quando Cristo está presente, a gente desenvolve habilidades de perdoar, de ser manso, de ser pacificador, né? De ser submisso um ao outro, de sujeitar um ao outro, de servir um ao outro. E não tem Satanás que resista, né?
nossa família é do Senhor. Nós queremos estar vivendo nosso papel como mulher dentro de casa no Senhor, né? E longe de nós, né? Toda brecha, todo laço do inferno, toda tentativa satânica, que em nome de Jesus, isso não tenha poder nas nossas vidas. Amém, irmãs? Deus abençoe, boa quarentena, façam a mesa, postem no grupo, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos ajude a resgatar esse nosso papel na família, no lar, né? Nos habilite para a volta depois ao mercado de trabalho, à loja, à escola, à universidade, à igreja, né? Que esse tempo seja um tempo que a gente vai se construir, né? E se realinhar aos planos do Senhor. Amém? Tchau! Falando um pouquinho sobre a oferta de educação cristã missionária. O alvo nacional é de 610 mil. O alvo estadual é de 7 mil reais. O nosso alvo da PIB de Quari é de 500 reais, que nós, União Feminina, vamos ultrapassar este alvo em nome de Jesus. Esta oferta, irmãs, será destinada às 2 escolas, às 2 casas, que é o SEC, Seminário de Educação Cristã, e o CIEM, Centro Integrado de Educação e Missão. Então, estas ofertas é para a manutenção dessas 2 casas e sustento dos missionários. Boa tarde, irmãos. É um prazer estarmos juntos nessa programação de Educação Cristã Missionária. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntas, ó Deus, para te buscar em espírito e verdade, pois nós todas juntos formamos a União Feminina Missionária, juntamente com a Mensageira do Rei, Amigo de Missões, jovens e adultos, todos, ó Deus, pois a nossa liderança está aqui, ó Deus, neste culto de gratidão a Ti, ó Deus, pelas 2 casas que educam meninas para o crescimento do Teu reino. Elas colocam ali naquela casa e elas 2 casas sem SEC. Preciso, ó Deus, de líderes e preciso formar líderes para que eles formam outros líderes na igreja. Nós te agradecemos, Senhor, que nós unidas, entre todas as mulheres com a União Feminina Missionária, iremos levantar essa oferta para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Que todas nós, Pai, possamos cooperar, possamos ver, Senhor, que é maravilhoso investir na Tua obra, pois é um trabalho edificante ver meninas, ó Deus, que muitas vezes vêm da rua abandonadas e saem dali verdadeiras atalaias de Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntas, Senhor, compartilhando. Toca profundamente nos nossos corações, para que cada mulher, cada jovem, cada união, Senhor, possa colaborar, entregando a sua oferta para o sustento desse trabalho maravilhoso. A nossa igreja tem um alvo de 500 reais, mas que nós possamos, ó Deus, ultrapassar esse alvo de 500 reais. Que todas possam pegar essa oferta e essa oportunidade e ofertar com amor no coração. Muito obrigado. Continue nos abençoando para que nós possamos estar juntos, ó Deus, mesmo longe, mas nós estamos juntos, ó Deus, em pensamentos e fazendo a Tua vontade. Muito obrigado. Nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus.